Olá, eu sou Flávia Scos, sou artista visual, mulher, mãe e pesquiso, investigo no momento as coisas que caem, os pesos dos corpos, as levezas, as coisas que flutuam, o que eu tenho me interessado no momento dessa exposição que aconteceu na Casa da Cultura, na Galeria Vitor Kursansev, na cidade de Joinville, em 2022. A exposição é Risco de Queda, é um jogo de palavras que entende a queda tanto enquanto atividade arriscada, mas também quanto uma atividade que deixa um risco, um traço. Então, o meu questionamento inicial era, por exemplo, qual é o traço da queda? Qual que é o vestígio de um corpo que cai? Ao entrar na galeria, o primeiro trabalho, após o texto expositivo, era um vídeo em looping chamado Risco de Queda, no qual eu segurava um lápis carvão num papel posicionado na vertical e numa mistura de equilíbrio e gravidade, esse lápis, quando pressionado verticalmente no papel, deixava um traço até que a minha mão perdia o controle de segurar, de sustentar esse lápis corpo carvão e deixava um risco preto no papel branco. E assim consecutivamente eu voltava a segurar o lápis e o lápis voltava a cair, deixando um novo risco. Voltava a segurar o lápis e o lápis voltava a gerar um novo vestígio. De forma que a imagem final se assemelhou com o que nós chamamos de chuva ou também precipitações. O segundo trabalho é uma série fotográfica chamada Prae Captis, onde eu busquei a etimologia da palavra precipitação, que significa prae captis, pré-cabeça, ou seja, manter a cabeça à frente, guiar o corpo através da cabeça. E nessa série fotográfica e performática, eu subi em cima de uma mesa e deixei com que o meu corpo seguisse o movimento a partir do peso da cabeça. Dessa forma, eu fui registrando como que o corpo pode cair ou as diversas formas de queda de um corpo ou de um corpo em queda. Na sequência, uma folha A3 com uma série de pequenos desenhos chamada Risco de Queda, o projeto, que foi a minha primeira ideia, o meu primeiro esboço do que eu pretendia materializar visualmente a partir desse jogo de palavras, risco de queda. Então, eu desenhei muitas coisas, desde pessoas pulando, prédios sendo erguidos, cordas por um fio. Eu fiquei imaginando coisas que estavam prestes a cair ou que estavam em queda ou que estavam se levantando, na tentativa de materializar e depois para futuros trabalhos. Muitos desses pequenos desenhos viraram um outro trabalho, outros permaneceram apenas como um esboço, um rastro de alguma coisa que ainda não aconteceu ou que nunca vai acontecer. Na sequência,
duas frases plotadas em adesivo vinílico na cor cinza. Uma dizia: tudo o que é sólido afunda, e logo abaixo: tudo o que é aerado flutua. São duas frases que eu anotei talvez em 2009, quase 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, quando eu estava investigando o mar e a relação do corpo com o mar, essa leveza que o corpo ganha no meio aquático, e anotei essas duas frases em fichas de anotação que hoje, ou durante a montagem da exposição, eu achei que elas mereciam um espaço, mereciam ser projetadas e que estavam em consonância, em grande harmonia com o resto dos trabalhos. É uma frase que inicialmente não fazia parte do projeto expositivo, mas que ganhou um espaço muito especial. A sequência é 3 fotografias com fundo azul, chamadas Danças do Afundamento, do A.Fundamento. De novo, um jogo de palavras entre afundar e fundar, pensando que tudo que funda alguma coisa se afunda em alguma coisa. Um prédio, para ser erguido, normalmente ele precisa cavar uma fundação muito sólida para que essa estrutura que fica abaixo do solo sustente o que se ergue, do mesmo modo que uma árvore tem as suas raízes sustentando a copa das folhas, a copa e as folhas. Danças do Afundamento é sobre esse jogo de palavra, uma investigação de coisas que eu estava pendurando e que nesse processo de pendurar, desenhar, fotografar, algumas se pareciam muito com dançarinas e possivelmente de todos os corpos que investigam a gravidade, a dança talvez seja a que melhor conseguiu entender, compreender, experienciar a gravidade mais do que todos nós. Então é uma pequena homenagem à dança, também uma forma de pensar e de trazer à tona esse jogo de palavras entre fundação e afundação. Um outro trabalho que aparece, o que eu chamei de Estudos para Explorar a Borda, que consiste em posicionar um objeto de vidro, como um copo e uma jarra, na borda de uma mesa ou de uma superfície supostamente instável, e a partir desse posicionamento limite tentar descobrir qual que é a superfície mínima necessária que nos faz manter em pé ou que nos permite cair. Um outro trabalho que estava presente na exposição Risco de Queda é o que eu chamei de Estudos para Sustentar a Forma, que é uma série de muitos desenhos, cerca de 75 desenhos, em tamanho A3, A4, A5 e ainda um formato um pouco menor, no standard, que são uma série de tentar capturar aquilo que está pendurado, que está por um fio, esse peso que se sustenta, pequenos pacotes. E a minha ideia, o meu questionamento nesse trabalho seria: qual é a forma daquilo que cai? Ou ainda, qual é a força daquilo que está suspenso? No centro da galeria eu montei 3 instalações. A primeira, chamada Cair no Sono, de novo recuperando um jogo de palavras,
pensando que o sono é uma atividade passiva, tal qual a queda, e que o sono nos ensina a queda. Se tratava de um grande pacote preto, um plástico preto, pendurado no teto, e dentro desse pacote uma série de almofadas e cobertores pendurados a um pequeno gancho na parede, onde eu escrevi com uma letra muito pequena: o sono ensina a queda. Também a tentativa de recuperar aquela sensação que quase todo mundo já sentiu ao adormecer ou quando se está quase adormecendo e a sensação de um pequeno tropeço acorda as nossas pernas. Pensando nessa passividade ativa que é o sono, que é o dormir. Nos preparamos, nos posicionamos para dormir, mas não podemos escolher a hora exata de finalmente pegar no sono. Em tal medida, acontece o mesmo com a queda. Nos posicionamos na beira, nos colocamos à disposição da queda, mas a falta de equilíbrio não pode ser deliberada. Bem ao centro, uma instalação chamada Estudos para Sustentar o Eu ligava um neon vermelho escrito Self, eu em inglês, por um nylon a uma pedra quadrada de aproximadamente 20 centímetros. A ideia dessa instalação é propor a equivalência entre algo muito leve e muito pesado, e também jogando com as frases da parede: tudo o que é sólido afunda, tudo o que é aerado flutua. Pensar nesse jogo entre o eu, que às vezes pode ser muito leve ou muito pesado. Por último, a catapulta da leveza é a terceira instalação, uma espécie de gangorra muito rudimentar, tal qual aquelas feitas pelas crianças que não possuem acesso a esse tipo de brinquedo. Com 3 tijolos, eu equilibrei uma tábua, e nessa tábua, de um lado estava escrito salto, do outro leveza. A ideia é que pensar um pouco sobre o jogo e a brincadeira infantil, e como nessas brincadeiras de criança contém uma relação com a gravidade, o peso e a leveza que muitas vezes perdemos numa idade mais adulta. E o último trabalho é, na verdade, um caderno de anotações, uma espécie de caderno de artista chamado Risco de Queda, onde boa parte dos trabalhos que estão na exposição foram projetados, imaginados nesse caderno. Então é interessante que a gente podia ver boa parte dos processos, dos cálculos, dos materiais, das ideias iniciais antes de ver o trabalho já montado ao público. Esse caderno ficava pendurado por um fio de nylon e uma cadeira ao seu lado, onde o espectador podia sentar, folhear, lê-lo com demora que achasse necessária.